E para seguir falando sobre a reforma tributária, Camarote e eu recebemos agora a senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul. Senadora, boa noite. A gente viu na reportagem, então, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dizendo que o Congresso vai entregar a reforma tributária totalmente aprovada até dezembro, até o fim do ano. A senhora acha que é plausível isso, que é possível? Boa noite, quero cumprimentar a todos. É um prazer falar com vocês nesse domingo, principalmente sobre essa tão importante reforma tributária. Eu acho que é possível, sim. Se houver um esforço do Senado Federal, e eu tenho certeza que o senador Eduardo Braga, conversei com ele essa semana passada, assim que ele foi escolhido para ser o relator dessa matéria, e senti ele animado, já conversando com um grupo de técnicos formados, e eu tenho certeza que nós podemos caminhar sim. Eu acho que o mérito da, reforma, da Câmara foi passar essa reforma, que nós até, muitos de nós criticamos, do assodamento, né? Para passar a reforma, mas eu acho que agora ela está aí, o texto já chegou ao Senado e nós vamos nos esforçar para fazer a melhor reforma possível para que os brasileiros esperam há tantos anos. Senadora Tereza Cristina, boa noite, muito bem-vinda aqui à Globo News mais uma vez. Senadora, a senhora que já foi ministra da Agricultura, conhece bem o setor do agronegócio brasileiro, eu queria saber desse setor especificamente, existe qual tipo de demanda que não foi atendida pela Câmara dos Deputados e, na avaliação da senhora, o que é possível fazer no Senado Federal? Olha, na Câmara, eu participei de algumas reuniões junto à Frente Parlamentar, ao presidente Pedro Lupion, Sérgio de Souza, enfim, vários deputados, porque no início realmente esse setor não estava contemplado e ele seria muito penalizado. Foram colocadas tudo o que foi pedido pela Frente Parlamentar. Nós conseguimos colocar a agricultura com 60%, né, nas alíquotas especiais, juntamente com saúde e educação. Então, ela ficou bem palatável. Mas nós temos ainda alguns pontos que precisamos discutir. Por exemplo, as exportações. Ainda não está claro como é que isso vai se dar ao final. Nós ainda precisamos fazer umas simulações para saber se realmente não gerará imposto sobre exportação. E isso, a gente tem exemplos aí e vê que isso não funciona, como na Argentina, que tem o imposto para exportação e não funciona, apesar do texto dizer que o imposto não incidirá sobre as exportações, sim sobre as importações. Então, esse é um ponto, se não me engano, é o artigo 20, que nós vamos nos debruçar sobre ele para ver como é que nós podemos fazer para que a agricultura não seja prejudicada, principalmente no quesito das exportações. Na sua opinião, qual seria o limite aceitável da alíquota do IVA, o Imposto de Valor Agregado? Porque isso só vai ser estabelecido depois, através de uma lei complementar, mas o Bernardo App, ele diz que vai ficar abaixo dos 30%. Para a senhora, como é que deve ser isso? Olha, nós estamos falando de média. Eu acho que nós precisamos de muitas simulações ainda, e eu já vi vários grupos de senadores já se articulando e pedindo à Receita Federal essas simulações. Nós não podemos, nós temos que lembrar que no mundo todo, né, os produtos agrícolas, da produção agrícola, não pagam mais do que 8% de IVA. Então, nós precisamos ver como é que isso vai funcionar para que o setor não seja penalizado. Eu acho que essa reforma, quando ela foi apresentada no passado, e depois eu ouvi várias explicações do Dr. Bernardo Api, ele dizendo que não haveria aumento de impostos. Porém, na média, alguém vai perder. Mas eu acho que a agricultura não pode ser penalizada.
ficou muito bom, já temos a cesta básica retirada e não incidirá imposto sobre a cesta básica, porque isso afeta a população, a população mais pobre. Então, já é um grande avanço, mas nós não podemos também deixar a agricultura brasileira não competitiva em relação aos outros países do mundo. Senadora Tereza Cristina, o relator na Câmara, que é do seu partido, deputado Aguinaldo Ribeiro, ele, o PP, ele, em dado momento, estava tentando criar um ambiente de politização do debate da reforma tributária. Ele falou, essa reforma não é nem da direita, nem da esquerda, não é do Lula, do Bolsonaro. Mesmo assim, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele insistia muito em politizar, tanto que teve aquela saia justa com o governador Tarcísio, quando o governador Tarcísio, que é do Republicano, estava tentando, apoiou a reforma tributária e estava ali numa conversa, um movimento de convencimento da bancada do PL. Eu queria saber da senhora, no Senado, essa politização, a reforma tributária vai ficar blindada dessa politização? Ou a senhora acha que atores políticos da oposição, por exemplo, eles podem acabar influenciando e dificultando o entendimento de se criar um consenso em relação a essa reforma tributária? Não acredito, Camarote, não acredito. Já tem uma declaração muito clara, muito bem feita, do líder da oposição, do senador Rogério Marinho, e que ele deixou claro que essa reforma é uma reforma para o Estado brasileiro. E ela veio lá atrás, durante o governo do presidente Bolsonaro. Ela não evoluiu, mas ela estava lá, ela foi colocada à época do seu governo. Não vejo que teremos nenhuma dificuldade. É claro que cada um vota com a sua consciência, com o que o seu eleitor quer, enfim, mas eu não vejo nenhuma dificuldade. Acho que a reforma vai caminhar de maneira séria. Fiquei muito feliz quando eu vi o senador Eduardo Braga conversando junto com o presidente Rodrigo Pacheco e o deputado Aguinaldo Ribeiro. Eu acho que se a Câmara e o Senado estiverem envolvidos, porque essa reforma ela vai para o Senado, ela está agora no Senado, vai ser discutida, faremos modificações, mas ela volta para a Câmara Federal. Então, eu acho que esse entendimento ele será fundamental para que a gente possa avançar com essa reforma e que saia a melhor reforma possível. Não é fácil, o Brasil é um país com muitas diferenças regionais, então você contemplar tudo é muito difícil, mas eu acho que nós temos aí a oportunidade de fazer uma reforma que simplifique, que traga justiça fiscal, que tenha a manutenção da carga global, que não seja excessiva. O Brasil já paga muito imposto, nós já pagamos muito imposto, né? Que seja eficiente e que também traga transparência para o consumidor, ele saiba o que ele está pagando. Nós temos algumas dificuldades que me preocupam, Camarote. Por exemplo, as leis complementares. Nós temos que fazer a reforma, mas as leis complementares têm que vir em seguida, para que depois você não deixe de regular coisas que são imprescindíveis para o bom andamento da reforma. Mesmo a reforma começando só a partir de 2026. Nós temos aí nós vamos ter que ter, paralelamente, funcionando os dois sistemas até 2026. Isso também é uma coisa que preocupa. Enfim, tem vários pontos que nós vamos precisar nos debruçar, discutir, mas eu tenho certeza que ela vai caminhar bem e voltar para a Câmara e que com boa vontade, na verdade, com vontade política de ser resolvida, nós podemos finalizar essa reforma até o final do ano. Embarcando até, senador, nessa pergunta do Camarote, queria falar mais especificamente sobre o PP, porque na Câmara tivemos o deputado Aguinaldo Ribeiro como relator da reforma, tivemos o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do PP também, como alguém que se empenhou na aprovação do projeto. E aí no Senado eu pergunto como é que está o PP com relação à reforma tributária. Olha, o PP, eu sou líder do PP no Senado e os 6 senadores do PP estão totalmente afinados, já trabalhamos
trabalhando, criamos um grupo técnico na liderança do PP, com alguns assessores também de senadores, que têm assessores aí que são especialistas na parte fiscal e tributária, e já começamos a trabalhar mesmo agora no recesso, né? Então, nós temos lá esse grupo de técnicos trabalhando, falando conosco, para que quando a gente volte, comecinho de agosto, nós já tenhamos aí os assuntos que a gente acha que são os mais complexos, prontos para serem discutidos. Nós vamos ter também um grupo na CAI, né? Apesar de PEC você não precisar passar pela Comissão de Assuntos Econômicos, mas o presidente Rodrigo Pacheco, a nosso pedido, foi feito, se construiu um grupo de trabalho na CAI para que nós possamos debater essa reforma tributária e encaminhar sugestões à CCJ e também ao relator, senador Eduardo Braga. Senadora Tereza Cristina, obrigado pela presença aqui no Especial de Domingo e boa noite. Muito obrigado, uma boa noite especial aí para vocês e para todos que nos assistem.